Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a CIP, agradecer o contributo na discussão da especialidade da nossa apreciação parlamentar do PCP relativamente a este diploma que altera o subsídio de desemprego e dar nota que nós consideramos que a situação que se vive no nosso país é gravíssima. Temos hoje mais de 1.200.000 trabalhadores desempregados, temos uma taxa de desemprego de perto de 50% entre os jovens, mais de 15% de desemprego entre as mulheres, os desempregados de longa duração não param de crescer, são milhares e milhares de famílias que vivem uma situação dramática no nosso país. E nós, por PCP, não temos por hábito enfiar a cabeça na areia relativamente a estes problemas. E o que acontece é que, destes 1.200.000 trabalhadores desempregados, apenas 362.000 trabalhadores recebiam o subsídio de desemprego em abril de 2012. Eu repito os números para que se perceba. 1.200.000 trabalhadores desempregados e apenas 362.000, menos de um terço, recebe subsídio de desemprego. E é neste cenário que se altera para pior as regras de atribuição de subsídio de desemprego. E já lá irei às desculpas que aqui esfarrapadas, na minha opinião, que foram dadas relativamente a esta matéria. Não há cá compensação com outras prestações sociais. A ausência de subsídio de desemprego é brutal e tem consequências dramáticas na vida das pessoas. E nós queríamos deixar este cenário, esta referência. Mas, diz-se, um conjunto de medidas que estão a ser tomadas que vão criar emprego. Disse muito bem, concordamos consigo. Não estamos no pico do desemprego. Estamos numa fase de crescendo, de aumento do desemprego, que ainda vai crescer ainda mais. E vai crescer porquê? Porque o pacto de agressão assinado pelo PS, negociado pelo PS, assinado pelo PS, PSD e CDS-PP, impõe medidas profundamente recessivas na nossa economia, que destrói emprego. Veja-se os dados do INE. O boletim de cada um dos trimestres aponta a um agravamento da destruição do emprego. E é neste cenário em que cresce o desemprego, em que não há nenhuma política estratégica relativamente à economia. Falou das questões do financiamento à economia. Qual financiamento à economia? O Pacto de Agressão preocupa-se com o financiamento à banca, para especular com a dívida soberana dos países, do nosso país e dos outros. Não se preocupa com a economia. Estamos a brincar. O que efetivamente o Pacto de Agressão propõe é aquilo que, infelizmente, está-se a concretizar, que é o afundamento da nossa economia, uma recessão profunda que leva ao maior desemprego. E é neste cenário, em que já temos um gravíssimo problema, e ele prevê-se que ainda seja pior, a curto e médio prazo, que PSD e CDS-PP, com a bênção aqui do Partido Socialista, alteram para pior as regras de atribuição de subsídio de desemprego. E onde é que está a lógica disto? Qual é o caminho que se quer seguir no nosso país? Não se percebe as dificuldades que isto provoca? É que a proposta de lei, o decreto de lei que o PSD e CDS-PP fazem aprovar, visa, entre outras matérias, alterar de uma forma significativa as regras de atribuição do subsídio de desemprego na redução de 10% do subsídio quando o trabalhador atinge 6 meses do subsídio de desemprego. Isto é, passados 6 meses, o trabalhador perde automaticamente 10% do subsídio de desemprego. E já vou relacionar isto com a pergunta que lhe quero deixar, que é a perspectiva de redução salarial que está em curso no nosso país. Segundo, a duração do limite máximo de atribuição é claramente reduzida, significativamente, e diminui o período de concessão do subsídio de desemprego. Eu dou alguns exemplos. Um desempregado com uma idade inferior a 30 anos, com 25 meses de descontos, em vez de 9 meses de atribuição do subsídio de desemprego, passa a ter apenas 7. Um trabalhador entre 30 e 40 anos de idade, 24 meses de descontos, o mesmo cenário. Em vez de 18 meses, passa para 14 meses. E o trabalhador com mais de 50 anos de idade, com longa carreira contributiva, veja-se lá a sensibilidade social da coisa, em vez de 30 meses de subsídio de desemprego, passa a receber no máximo 18 meses de subsídio de desemprego. Isto é, ano e meio em vez dos 3 que estava consagrado. Ora, é neste cenário que nós consideramos que isto é verdadeiramente inaceitável. Inaceitável, e é nesse sentido que apresentamos propostas de alteração que visam corrigir precisamente estas matérias. Impedir que haja uma diminuição da proteção social dos trabalhadores desempregados, porque efetivamente é dramática a situação que eles vivem. E eu acho que é claro que quem analisa estes dados e este cenário fica a perceber duas coisas muito rapidamente. Primeiro,
a proteção social vai piorar, isto é, vamos ter mais trabalhadores ainda sem subsídio de desemprego, e o objetivo final é, pura e simplesmente, aquilo que a Troika anunciou com a distinta lata aqui nesta Assembleia da República, bem sei que foi numa reunião fechada, mas falou da redução salarial. E para nós as alterações ao subsídio de desemprego têm esse objetivo em concreto. Porque visam claramente reduzir os salários dos trabalhadores portugueses. Passados 6 meses reduz 10%. Porquê? Para obrigar a aceitar salários mais baixos. Sabem muito bem, PS, PSD e CDS-PP, que um trabalhador desempregado, sem qualquer tipo de subsídio, sem subsídio de desemprego, aceita qualquer oferta de emprego. Seja precário, seja a recibos verdes, seja qual for o salário, aceita tudo e mais alguma coisa porque está desesperado. E é isso que se quer impor no nosso país, e esta é a injustiça que querem impor. Não é que há outra conversa nenhuma. É isto. Redução real dos salários dos trabalhadores portugueses. E pergunto se este é caminho. Eu, para terminar, Sr. Presidente, 2 considerações só. Eu acho que esta verdadeira é um insulto aquilo que se diz aqui. Então diz-se que há empresas que querem contratar e que não há trabalhadores para essas empresas. Isso é um insulto, é pôr o estigma, a culpa sobre os trabalhadores portugueses. Eu pergunto, há 1.200.000 postos de trabalho para ocupar no nosso país? Pode haver situações concretas de empresas que não conseguem contratar trabalhadores. E eu lembro-me sempre de um programa dos prós e contras, em que um patrão foi para lá dizer que não conseguia encontrar trabalhadores. E depois um jornalista teve a decência de fazer uma peça de investigação. E foi à empresa. E o que é que aquele patrão impunha? Salário mínimo nacional, numa localização sem transportes, não pagava qualquer tipo de horas extras, tratava os trabalhadores abaixo de cão, trabalho precário, e é natural que as pessoas não queriam aquela vida. É natural. E, portanto, quando se diz esta história, que há empresas que querem contratar e que não há trabalhadores, podendo haver situações legítimas, primeiro, não há 1.200.000 postos de trabalho. Segundo, a verdade é que há situações concretas que devem ser clarificadas. Mas isto, não atirem a culpa para os trabalhadores portugueses por esta alteração. Não é aceitável, é um insulto para os milhares de portugueses que estão em casa, que querem trabalhar e que não encontram trabalho. Essa é a esmagadora maioria, eu diria mais de 95%, 99% dos portugueses que estão desempregados querem trabalhar, não há emprego por culpa das opções políticas deste governo que destrói a economia e não por culpa dos trabalhadores portugueses. Isto é um insulto aos trabalhadores portugueses, Sr. Presidente, eu permito-me dizer isto. Só uma proposta final, uma questão final. É que nós cá não temos esta perspectiva do que foi negociado com a Troika é o novo sacrossanto, é a nova Bíblia da política nacional. Não. O que foi negociado com a Troika não é lei. E quem foi eleito pelos portugueses não foram os senhores da Troika, foram os deputados da Assembleia da República. E esses é que têm a palavra e são soberanos para decidir relativamente a esta matéria. Lá porque os senhores da Troika impõem, não quer dizer que esta Assembleia da República não decida e não quer dizer que não existam partidos, nomeadamente o PCP, que não lute contra este caminho. E por fim, a pergunta era saber se a CIP considera ou não que esta proposta, esta alteração das regras de subsídio de desemprego visam, efetivamente, em última instância, baixar os salários dos trabalhadores portugueses e se julga que é por esta via que vamos ser competitivos. Porque essa é outra teoria que reina, que é vamos ser competitivos pelos baixos salários e isso é outra mentira e é um caminho de desastre nacional. Nunca iremos ser competitivos com países que hoje têm, infelizmente, salários muito mais baixos que os portugueses. E essa é uma mistificação que está colocada em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.